Bom, só para iniciar a nossa reunião, para que nós possamos agilizar a reunião, eu combinei com o Sandro que a gente vai fazer a posse antes de qualquer coisa. Então vamos fazer a posse dos novos conselheiros, e aí a sessão transcorre normalmente. Primeiro nós vamos ter a apresentação da Propeg, né, que é o primeiro item, mas eu vou antecipar as posses dos novos conselheiros, ok? E foi até por esse motivo que nós decidimos não trazer nenhum debate hoje, né, porque teremos aí um tempo para a posse dos novos conselheiros. Bom, então, inicialmente eu vou ler a posse do representante das associações patronais, ok? Eu vou ler o termo. Todos os empossados se dirigem à mesa, por favor, para assinar o termo, tá? E aí a gente completa a posse. Então, primeiro, termo de posse e compromisso. Aos 21 dias do mês de junho de 2018, perante o professor doutor Sandro Roberto Valentini, magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, toma posse junto ao Conselho Universitário como representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, conforme despacho publicado no Diário Oficial do Estado de 25/4/2018, com mandato de 2 anos, o senhor Pierangelo Rossetti, tendo como suplente o senhor Cássio Jordão Mota Vecchiati. Na oportunidade, o empossado assume o compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções e atribuições que lhes competem. Para constar, foi elaborado o presente termo, que é assinado por mim, Arnaldo Cortina, secretário-geral da Universidade, pelo senhor presidente deste conselho e pelo ora empossado. São Paulo, 21 de junho de 2018. Então, vamos... Eu vou assinar aqui. Sandro, em seguida. E aí o senhor assina aqui. Aqui em seguida. Isso, perfeito. Não. Por um. Não, aquele que mais coisas tem que assinar. Então, agora eu vou ler o termo de posse dos representantes docentes. Aos 21 dias do mês de junho de 2018, perante o professor doutor Sandro Roberto Valentini, magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, tomam posse junto ao Conselho Universitário como representantes docentes eleitos por seus pares, por unidade universitária, conforme despachos números 114/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de 7/12/2017, e 30/2018, publicado no Diário Oficial do Estado de 6/4/2018, com mandato de 2 anos, os seguintes docentes: FMVZ, Marcos Frank Pinto, suplente, Francisco Leidson Formiga Feitosa. Da FOA, Glauco Isamu Miyahara, suplente, Juliano Milanese de Almeida. Da FCF, Ricardo Luiz Nunes de Souza, suplente, Alexandra Ivo de Medeiros. FCL de Araraquara, Marilda da Silva, suplente, Rosane de Andrade Berlink. Faculdade de Odontologia de Araraquara, Eduardo Colombari, suplente, Laurival Antônio de Luca Júnior.
IQ de Araraquara, Ian Castro Gamboa, suplente Saulo Santesso Garrido. FCL de Assis, Dario Abel Palmieri, suplente Márcio Roberto Pereira. FAC, Nilson Girardello, suplente Cássia Letícia Camarra Domiciano. FC, Deise Yara dos Santos, suplente Márcio Pereira da Silva. FEB, José de Souza Rodrigues, suplente José Eduardo Cogo Castanho. FCA, Carlos Gilberto Raetano, suplente Maura Seiko Tsutsui. FMVZ, Jane Megide. IBB, Maeli Dalpai, suplente Adriane Pinto Vasco. FCHS, Rita de Cássia Aparecida Biazon, suplente Denise Aparecida Soares de Moura. FEG, José Alexandre Matelli, suplente Júlio Marni Hoff da Silva. FCAV, José Eduardo Corá, suplente Andrigo Barbosa de Nardi. FFC, Marcelo Augusto Totti, suplente Sueli Guadalupe de Lima Mendonça. FCT, Rosiane de Fátima Ponce, suplente Ricardo Pires de Paula. IB, Henrique Ferreira, suplente Luiz Carlos Santana. E GCE, César Augusto Moreira, suplente Nelson Calegari Júnior. ICT, Eduardo Bresciani, suplente Fernando Luiz de Campos Carvalho. IBILCE, Luiz Henrique Zanini Branco, suplente Sandra Denise Gasparini Bastos. IA, Aquile Guido Pique, suplente Marcos José Cruz Mesquita. Na oportunidade, os empossados assumem o compromisso de bem e fielmente desempenharem as funções e as atribuições que lhes competem. Para constar, foi elaborado o presente termo, que é assinado por mim, Arnaldo Cortina, secretário-geral da Universidade, pelo senhor presidente deste conselho e pelos ora empossados. São Paulo, 21 de julho de 2018. Então, eu e o Sandro vamos assinar o termo de posse e eu vou pedir que cada um dos representantes docentes suba até aqui para assinar o termo de posse. Podem vir. Na sequência. Espera aqui, não vai se volta não. É para vocês fazerem uma breve apresentação. Vai ter que fazer mais uma fila, né? Claro. Pode fazer dentro.
Pode começar a assinar desse lado. Não dá, né? Pode ser. Só na engenharia aqui não, né? Pessoal espaçoso, não é? Também Assinatura de espaço só. tem espaço. Para que mais ou menos a gente comece a se conhecer, quer dizer, as pessoas aqui comecem a se conhecer, eu vou falar a unidade e a pessoa se apresenta, né? Diz o nome de que área é, ok? Pode ser? Um por um dos representantes docentes? Então, da FMVA. Bem-vindo. Vocês também podem usar o microfone, tá? Da FOA. É, o Glauco. Olha o Glauco ali. Não? Ele veio, agora ele veio ontem, ele só que ele veio, acho que o avião atrasou. Então vamos para FCF, o Ricardo. Ricardo Luiz Nunes de Souza, farmácia Araraquara. Já estou agora repetindo o mandato, né? Bem-vindo. Da FCL de Araraquara, professora Marilda. Marilda Silva, da área de educação da FCE. Da FOA de Araraquara, Faculdade de Odontologia de Araraquara, professor Eduardo. Eduardo Colombari, no mandato passado eu era suplente do professor Laurival de Luca, agora sou titular, sou da Faculdade de Odontologia, da Fisiologia e espero contribuir com a nossa Unesp. Bem-vindo. Do IQ de Araraquara, professor Ian. Ian Castro Gamboa, IQ Unesp, Departamento de Química Orgânica, Bem-vindo. Da FCL de Assis, Dario. Bom dia, Dario Palmieri, da FCL, Departamento de Biotecnologia. Bem-vindo. Da FAAC, o Nilson. Bom dia a todos, Nilson Guirardello, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Departamento de Arquitetura. É um prazer voltar aqui, já estive aqui como diretor, como representante docente, novamente agora como representante docente. É um prazer. Obrigado. Bem-vindo. Da FC, a Deise. Bom dia a todos. Sou da Faculdade de Ciências, Departamento de Física. Renovo, então, a minha responsabilidade aqui como representante dos docentes. E nem trocou de lugar, né? Tem razão. Da FEB, professor José de Souza. Bom dia a todos, eu sou do Departamento de Engenharia de Produção, estou sendo reconduzido também, né, espero aqui trabalhar junto com vocês e contribuir para um bom trabalho aqui esse ano. Obrigado. Bem-vindo. Da FCA, o Carlos. Bom dia,
Carlos Gilberto Raetano, da FCA, Agronomia. Também meu segundo mandato, estava como suplente no primeiro, agora como titular. Espero também contribuir com esse conselho. Bem-vindo. Da FMVZ, a Jane. Está lá no fundo, Jane? Bem-vinda, Jane. Bom, Jane, você não podia falar no microfone, mas é que o pessoal da TV pede para que as pessoas falem ao microfone para poder transmitir, senão quem está nos assistindo não ouve, né? Do IBB, Maeli. Bom dia a todos. Sou Maeli Dalpai, do Departamento de Morfologia do IB. Já fui suplente aqui nesse colegiado, espero contribuir nesse mandato. Bem-vinda. Da FCHS, Rita de Cássia. Bom dia, meu nome é Rita Biazon, eu sou do Departamento de Educação e Políticas Públicas do Campus de Franca. Obrigada. Bem-vinda. Da FEG, José Alexandre. Veio suplente, o Júlio? Não veio também, porque a filha do Matelli ficou doente, de última hora ele não pôde vir, não conseguiu. Quem não esteve presente à sessão, assina depois o termo de posse, ok? Da FCAV, José Eduardo. José Eduardo Corá, sou docente do Departamento de Solos, na Agronomia e na Zootecnia de Jabuticabal. E estou sendo reconduzido. Sim, bem-vindo. Da FFC, o Marcelo. Bom dia a todos e todas. Eu sou Marcelo Totti, da área de Sociologia, do Departamento de Sociologia e Antropologia de Marília. Bem-vindo. Da FCT, Rosiane. Também não. Do IB, Henrique. Bom dia a todos. Henrique Ferreira, Departamento de Bioquímica e Microbiologia, Instituto Biociências de Rio Claro. Bem-vindo. Do IGCE, César. Bom dia. César Augusto Moreira, Departamento de Geologia Aplicada do IGCE, Rio Claro. Bem-vindo. Do ICT, Eduardo. Bom dia a todos. Eduardo Bresciani, sou da Odontologia do ICT São José dos Campos, Departamento de Odontologia Restauradora. Bem-vindo. Do IBILCE, Luiz Henrique. Bom dia, Luiz Henrique Branco, do IBILCE, Departamento de Zoologia Botânica, ainda meio assustado com o CO. Bem-vindo, Henrique. Do IA, Aquile. Por favor, precisa ligar aí. Alô? Isso. Bom dia, eu sou do Instituto de Artes, Campus de São Paulo, Departamento de Música, voltando a este conselho e espero trazer uma contribuição original para ele. Bem-vindo. Bom, e o último termo de posse, né, que eu vou ler a todos, que é do pessoal do Corpo Técnico Administrativo. Então, termo de posse e compromisso. Aos 21 dias do mês de junho de 2018, perante o professor doutor Sandro Roberto Valentini, magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, tomam posse, junto ao Conselho Universitário, como representantes do corpo técnico e administrativo, eleitos por seus pares, conforme despacho número 114/2017 da Reitoria da Unesp, publicado no Diário Oficial do Estado de 7/12/2017, com mandato de 2 anos, os seguintes representantes. Cláudia Suzana Tomazini Camargo, suplente Márcio Alexandre Cardoso, da FMB.
Denise Floriano da Silva, suplente Thelma Aparecida Gomes, da Faculdade de Odontologia de Araraquara. Walter de Almeida Valongo Filho, suplente Antônio Carlos de Moraes, do IB. Leandro Carlos da Silva, suplente Wilder Jordão, da FEIS. Peterson Moura, suplente Renato Gomes de Oliveira, da FOA. Aparecida Saturnino Mesquita Romero, suplente Vanessa Gomes de Oliveira, do IBILSE. Beatriz Galvão Nogueira, suplente Márcio de Paula Lima, do ICT. Ademir Machado dos Santos, suplente Márcia Aparecida Querido Moreira, da FEG. Carlos Fernando Parra Consentino, suplente Cíntia Pavan Simões, da FFC. Paulo César de Moraes, suplente Sérgio Henrique Rocha Batista, da FCL de Assis. João Batista Lopes, suplente Patrícia Inag, do CEL. O João Batista é da FCT e a Patrícia do CEL. Cláudio Roberto Ferreira Martins, suplente Hermógenes Jacinto de Souza Júnior, do ICTS. Jean Duarte Silva, suplente Cláudio Honório, da FCHS. João Aparecido Castelli, suplente Eric Luciano Mulato, da G de Bauru. Questão de ordem. Meu nome está errado, é José, não é João. É José Aparecido Castelli. José Aparecido Castelli, eu disse? João. José, desculpa. José Aparecido Castelli, tá certo. Na oportunidade, os empossados assumem o compromisso de bem e fielmente desempenharem as funções e atribuições que lhes competem. Para constar, foi elaborado o presente termo, que é assinado por mim, Arnaldo Cortina, secretário-geral da Universidade, pelo senhor presidente deste conselho e pelos ora empossados. São Paulo, 21 de junho de 2018. Então, eu solicito aos servidores técnico-administrativos aqui nominados que, por favor, se dirijam à mesa para assinar o termo de compromisso, e aí a gente faz a apresentação para todo o colegiado. Bom dia. É depois de ler, depois de ler tanto nome, o José virou João. Obrigado, desculpa. Ai, meu Deus.
Isso, primeiro senhor. Queria mais do que vocês vão apresentar, você que está aqui fora. Você também tem janela do seu, hein? Eu gosto mais. Muito obrigado. Bem-vindo. Ele também. Ele estava em todas. Ele também não mudou de lugar. Lembra daquilo que você falou, a pessoa que estava lá na parede, lembra? Que ele deu uma. Bom, então, para fazer a apresentação deles, né, dos... Ah, sim. Então, vamos lá. Da FMB. Bom dia a todos. Meu nome é Cláudia, primeira vez aqui no CO. Represento a Faculdade de Medicina de Botucatu. Bem-vinda. Da FO de Araraquara. Está desligado? Bom dia a todos. Meu nome é Denise Floriano, sou da Faculdade de Odontologia de Araraquara, pela primeira vez nesse conselho. Bem-vinda. Do IB. Walter Valongo, de Rio Claro, primeira vez no conselho. Bem-vindo. Da FEIS. Bom dia a todos, sou da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, meu nome é Leandro Carlos. Bem-vindo. Da FOA, o Peterson. Bom dia a todos, Peterson Moura de Araçatuba, estou sendo reconduzido, mas eu mudei de lugar. Mas eu mudei. Do Ibilce. Sou Aparecida Saturnino Mesquita Romero, do campus Ibilce, São José do Rio Preto. Do ICT. Bom dia, Beatriz, do ICT de São José dos Campos. Já sou conhecida aqui há 2 anos e vou ficar mais 2, representando nossos colegas. Obrigada. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Da FEG, o Ademir. Bom dia, meu nome é Ademir, sou da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Trabalho na seção de atividades auxiliares e estou retornando a esse conselho. Já tive alguns mandatos, né, no passado, retornando com maior satisfação. Bem-vindo. Da FFC. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Parra, sou assistente técnico no Recursos Humanos da Faculdade de Marília e anteriormente estava no CAD e agora com muita satisfação aqui no CO. Bem-vindo. Da FCL de Assis. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo César de Moraes. Sou funcionário da STAEP. Estou no meu 2º mandato. Bem-vindo. Da FCT. O João. Bom dia a todos. É minha primeira vez no CO. Vou fazer de tudo para desempenhar o melhor aqui na instituição. Sou FCT Presidente Prudente. Bem-vindo. Do ICTS. Chama ICTS. Cláudio Sorocaba, tá? Quem não sabe o que é ICTS. É o 3º mandato no CO, eu estava anteriormente no CAD. Bem-vindo. Da FCHS. Bom dia a todos. Meu nome é Jean Duarte, sou de Franca, Faculdade de Ciências Humanas. Trabalho na STAEP e espero que a gente possa trabalhar junto aqui também no CO. Bem-vindo.
E da G, José Aparecido. José Aparecido Castelli, da G, trabalho na administração geral e trabalho no setor de oficina e marcenaria. Bom, todos empossados, podemos então dar prosseguimento à reunião. Professor Sandro. Bom, então faremos as duas apresentações na sequência também, uma vez que ainda não deslocamos a tela para o fundo próximo à parede. Então teremos a apresentação, dando continuidade, né, às apresentações dos pró-reitores. 3 já se apresentaram e hoje então nós temos a apresentação do professor Leonardo Erbil, que é o pró-reitor de Planejamento Estratégico da nossa unidade, Planejamento Estratégico, a PROPEG, né? E, na sequência, eu acho que nós podemos ter o boletim econômico da situação orçamentária e financeira da Unesp, que será apresentado novamente pelo professor José Roberto Ruggiero, que é assessor de Planejamento Estratégico de Gestão, lotado também na PROPEG. Magnífico reitor, vice-reitor, senhores conselheiros, bom dia a todos e a todas. Então, nós, dando continuidade, como se referiu o magnífico reitor, a apresentação das atividades e desafios das pró-reitorias da nossa universidade, nós estamos aqui hoje para apresentar as perspectivas e desafios da nossa pró-reitoria, na qual nós estamos à frente atualmente, né? Vamos começar pelo desafio. Sabíamos que quando estávamos aqui, eu acho que o desafio maior está na própria pró-reitoria. É uma pró-reitoria espinhosa, de uma estrutura gigantesca, se comparando com as demais instâncias aqui da universidade, mas estamos aqui para encarar esse desafio juntamente e atendendo aos anseios e ao plano de gestão do professor Sandro e do professor Sérgio. E as perspectivas, quando iniciávamos nossas atividades aqui, sabíamos que não seriam das mais, digamos assim, alentadoras, né? Pela própria situação com que a universidade e o país apresenta e passa atualmente. Bem, quando assumimos já o ano passado, ainda como pró-reitoria de administração, nós sabíamos que a situação orçamentária e financeira da universidade era, no mínimo, difícil. Nós não gostamos da palavra crise, mas era uma situação complicada do ponto de vista orçamentário e financeiro. E, por essa razão, algumas medidas de contenção de despesas foram necessárias. Então, antes de nós entrarmos em o que nós chamamos de desafios aí para frente, vamos colocar o que foi feito nesse período, quase que uma prestação de contas do que a nossa pró-reitoria desempenhou nesse ano e meio que nós estamos à frente dela, né? Então, a primeira delas, talvez uma das mais importantes que nós temos, foi o lançamento desse programa que nós chamamos de eficiência energética. Então, é um programa que, inclusive, tem financiamento dentro do convênio Unesp Santander, que possibilita, então, para estudos, a contratação de empresa que vão promover estudos para avaliar a viabilização da migração de contratação de energia, de um mercado cativo para o mercado livre, né? De contratação livre. E por que isso? Porque há a possibilidade de previsão de uma economia ao redor de 20% do que a universidade gasta anualmente. Isso é algo em torno de mais ou menos 5 milhões de reais, que depois seriam alocados para um fundo, digamos assim, que seria utilizado na sequência
para medidas de geração própria de energia. Há uma perspectiva de, num horizonte talvez de em torno de 40 anos, que nós possamos gerar energia elétrica na nossa própria universidade, de forma a reduzir drasticamente o que a gente gasta com energia. Bom, esse foi um programa muito interessante que está levando adiante. Outro, no custeio da reitoria, houve uma redução de 1 milhão de 2017 para 2018, não é? Medidas também importantes, renegociação de 36 contratos com economia de 1.400.000, também nesse período, adequação do vale alimentação de professores substitutos, entendemos como sendo justo, em função de horas trabalhadas, não é? O valor do vale alimentação de um profissional que dedica 40 horas, deve ser uma, que dedica 12, deve ser outro. Daí a razão de nossa adequação. Isso resultou também uma economia de 2.306.000 até o momento. Não é? Fizemos também uma readequação, uma portaria para disciplinar o uso de telefonia celular. Não é? Analisamos os contratos, estabelecemos valores máximos de consumo e cortes em algumas linhas. Uma economia de 28% também aqui na reitoria. Outras medidas que consideramos importantes também foi o uso de táxi corporativo para deslocamento de servidores que vão a serviço. Não é? Isso inclui, inclusive, os pró-reitores, reitor, vice-reitor, todas as instâncias da universidade, não é? Com o objetivo de reduzir horas extras de motorista. Havia um passivo de hora extra muito grande, não é? Que não vinha de outras gestões, e que a perspectiva nos mostrava que seria praticamente impossível, até a aposentadoria, um motorista esgotar todas as horas extras aqui. Não é? Então, nós fizemos então, o uso de táxi corporativo, há um limite, hoje o motorista vai embora às 5 horas da tarde, no máximo, não é? E os profissionais vão embora de táxi para casa. Não é? Horas extras de motorista, combustível também, a redução, manutenção de veículos, houve a desativação com essa medida de 9 veículos oficiais, e isso resulta numa receita que a gente está prevendo de 200.000, que está indo para a licitação agora. E a ação adotada, essa ação também foi adotada, sabendo por algumas secretarias do Estado, que acabou adotando essas nossas medidas aqui também, foi um exemplo, então, que nós demos para o governo do Estado. Regulamentamos também o uso do veículo particular serviço, aquele que nós chamamos comumente, quando você vem com o seu veículo da sua sede para cá, que recebia o DETIN, aquele famoso DETIN, não é? Regulamentamos isso também, ajustamos que mais de uma pessoa que venha da mesma cidade use o mesmo veículo, com comprovação de que esteja vindo para cá, efetivamente, passagem de pedágio e assim por diante. Uma economia de 160.000 até o momento, nós conseguimos até agora. E a área de transporte da reitoria, como todas essas ações proporcionaram economia de 28% no consumo de combustível, né? Só com medidas de gestão que nós estamos tomando. Uma outra medida importante que nós tomamos aqui foi com a portaria número 129 de 2017, que trata da regulamentação de serviços extraordinários, exatamente para poder reduzir, evitar acúmulo de horas extras e passivos trabalhistas, né? Nós conseguimos, então, com essa portaria, compensar já 35% das horas excedentes no período que não havia regulamentação. Hoje, por exemplo, nessa portaria, ela prevê que há necessidade de compensar essas horas extras dentro de um prazo de 6 meses para evitar exatamente esse passivo trabalhista. Também está agora quase finalizando, lá na nossa pró-reitoria, um estudo de parâmetros para a contratação de servidores técnico-administrativos. Então, existe aqui um certo número de pessoas que se demitiram voluntariamente e aqueles por justa causa, e que nós, então, estamos tratando dessa maneira para poder estabelecer parâmetros que dão diretrizes para as unidades, e a pró-reitoria, então, vai definir com base nessas diretrizes. O professor Ruggiero trabalhou conosco arduamente nisso, estabelecendo um modelo matemático, colocando ali todas as variáveis que interessariam, que serão importantes para definir quais seriam as unidades que receberiam, quantos receberiam em função dessas demissões voluntárias. Estamos finalizando esse estudo e logo nós vamos colocar na praça.
Bem, também saiu da pró-reitoria, iniciou lá na pró-reitoria e se estendeu depois, as propostas de sustentabilidade para a Unesp. Primeiro, esses estudos de propostas de sustentabilidade vêm sendo levados, inclusive, em reuniões juntamente com o gabinete, aqui no 12º andar, não é? E é um estudo dividido em 3 partes. A primeira delas, os senhores já ouviram falar bastante, né, discutiram muito, que é a nossa minuta de resolução sobre sustentabilidade financeira e orçamentária da Unesp. Ela foi para as unidades, já muito discutida. Nós solicitamos envio de sugestões das unidades, estamos aqui sistematizando essas sugestões que chegaram para depois encaminhar, então, ao CAD. Então, um primeiro trabalho que foi feito, que já partiu também da Propeg. A segunda foi uma reforma administrativa, que nós estamos em curso, a construção de um documento também, não é? Que depois será enviado ao CAD, as instâncias normais, depois, obviamente, a consulta à comunidade e o envio final aqui para o Conselho Universitário, visando uma modernização administrativa, repensando o atual modelo assimétrico das unidades, né? Lembrar que a nossa universidade ela foi formada em 1976, da Unesp, não é? Então, a estrutura que, digamos assim, o esqueleto da estrutura administrativa remonta a 1976, com alguns ajustes aqui ou ali, mas há que se repensar essa estrutura. Há redundâncias de estrutura administrativa, replicação, e isso tem que ser, no mínimo, repensado também, e isso está sendo levado a efeito lá na Propeg, juntamente com o gabinete. E uma terceira parte desse documento, digamos assim, de proposta de integridade para a Unesp, seria a reforma acadêmica, que está mais afeita às pró-reitorias das áreas fins da universidade, não é? As demais que está levando, embora a gente participe dessas reuniões aqui também. Bem, por falar em reforma administrativa, é interessante que a gente, lendo um relatório que foi apresentado pelo Grupo de Trabalho Gestão Administrativa, foi apresentado ao CAD já em 2015, no espaço de 2015, portanto, já no terceiro do mandato anterior, já havia indicações, não é? Muito sérias, será imprescindível rever o atual modelo de estrutura, que nos parece saturado e exaurido, podendo tornar-se um obstáculo ao desenvolvimento institucional. Então, há estudos sérios anteriores a essa gestão que já apontavam nesse sentido, ou seja, da necessidade de rever o atual modelo de estrutura administrativa que a universidade tem. E isso, nas andanças do magnífico reitor, mesmo antes do processo eleitoral, ele já percebia, não é, que vinha dos anseios da comunidade de que isso era necessário. Então, em que se baseia, o que seriam, quais os fundamentos que nós teríamos para essa reforma administrativa? Certo? Listamos alguns, talvez os mais importantes, que vieram das próprias unidades. Depois eu vou colocar mais para frente, há um slide nesse sentido, que mostra exatamente como vem ao encontro daquilo que nós estamos pensando também, não é? Talvez o principal que nós temos é diferenças nas estruturas organizacionais vigentes. Eu vou tratar um pouco mais à frente desse item aqui, não é? Outro importante também aqui, que nós temos replicação de unidades administrativas, sobretudo naquelas cidades que apresentam mais de uma unidade universitária, onde você tem replicação de 2, 3, 4, às vezes até 5 unidades administrativas, que merece, no mínimo, se repensar sobre o tema, não é? O uso de tecnologia de informação e comunicação, não é? A gente lembra bem, eu gosto de brincar isso aqui, eu sou do tempo do IBM 1130, lá em Botucatu, não é? Tá certo? E a universidade de estrutura é daquela época, Revisão de processo de trabalho, isso é necessário que seja feito, né? Queimar etapas aqui. Um déficit de pessoal, isso, nós estamos já há algum tempo sentindo isso, né? Se bem que o uso de tecnologia tem nos ajudado muito nesse sentido, né? Processo de terceirização, que não há uma política institucional ainda estabelecida, isso nós vamos colocar no CAD para discussão esse tema aqui, e o desequilíbrio orçamentário financeiro. Então, esses são os princípios que estão norteando os nossos estudos de reforma administrativa. Então, vamos começar rapidamente a falar um pouco sobre o contexto da reforma administrativa na própria reitoria, não é? Ele começou, na verdade, na reitoria, na pró-reitoria, da qual eu havia assumido já o ano passado, que é a antiga PRAD, Pró-Reitoria de Administração. Então, já o ano passado, iniciou-se estudos
para a criação, a transformação da PRAD, Pró-Reitoria de Administração, em Pró-Reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão, a sigla PROPEG, né? Com a incorporação da antiga Assessoria de Planejamento e Orçamento e a Assessoria de Planejamento Estratégico, né? Logicamente, incorporou a Pró-Reitoria, ela se tornou, digamos assim, um pouco mais complicada do que ela já era naturalmente com a PRAD, né? Mas facilitou as nossas discussões, tomadas de decisões, né? Estão todos no mesmo andar agora, salas contíguas, e isso tem facilitado as nossas discussões e resultado em trabalhos interessantes. Criação de coordenadorias e grupos técnicos, depois eu vou colocar aí no slide seguinte, que mostra que a semelhança que nós tínhamos com a CGB, por exemplo, com a Coordenadoria de Recursos Humanos, que também davam suporte e estabeleciam políticas para toda a universidade, no caso da administração, por exemplo, da área orçamentária e financeira, isso não ocorria. Então, nós chegamos à conclusão que havia necessidade, estudo muito sério que foi levado pela CEAFA, nesse sentido aqui, né, da criação de coordenadores e grupos técnicos dentro da estrutura da PROPEG. Fizemos uma reestruturação da divisão técnico-administrativa da reitoria, não é, que hoje ela é equivalente às unidades universitárias, muito semelhante, não é, onde nós observa-se uma redução de 19 para 8 unidades administrativas, uma estrutura mais enxuta. O princípio da nossa conversa, da nossa reforma, é que o servidor técnico-administrativo consiga pensar assim, como a gente coloca no dia a dia, pensar fora da caixinha, não é? Que seja mais flexível, tenha uma visão mais holística. E as próprias pró-reitorias, as demais pró-reitorias e assessorias, nós estamos em conclusão das revisões de estruturas. Todas elas conversadas com os responsáveis, discutidas, não é? Apresentadas no CAD, tá certo? E isso aqui está sendo, foi vista já pela CEAFA anterior, e agora será apresentada ao CAD para aprovação. Então, só para, não vamos usar tempo com isso, né? Essa aqui é a atual estrutura da nossa pró-reitoria, que foi aprovada aqui no CO passado, e a grande diferença que se dava, quer dizer, além de criação de algumas coordenadorias que foram necessárias aqui, e grupos técnicos, né, e incorporação da Escola de Liderança e Gestão e do Plano de Saúde aqui, que não estavam, não faziam parte da nossa pró-reitoria, a divisão de administração aqui ela foi, digamos, como usa no jargão popular, ela foi enxugada, uma estrutura mais enxuta, mais dinâmica, não é? Que nós estamos colocando aqui. Recebemos muitas sugestões das unidades por conta daquelas visitas que foram feitas às unidades do magnífico reitor e também nas nossas próprias discussões quando estivemos presentes lá em Presidente Prudente junto ao Fórum de Diretores. E as sugestões que chegaram de 19 unidades, né, que nós recebemos, sendo 16 delas indicando necessidade de reforma administrativa. Nós pensamos alguns aqui, destacamos alguns, que entendemos que estão vindo ao encontro, mas praticamente que é o anseio da comunidade, né? Reforma administrativa como norteador do equilíbrio financeiro. Nós copiamos exatamente como estava colocado nas sugestões, né? Racionalização da estrutura administrativa das unidades, centralizar as estruturas administrativas, criação de grupos de trabalhos regionais para compras em conjunto ou utilização de frota, não é? Reformar a estrutura administrativa, buscando evitar a replicação de seções administrativas. Criação de administrações centrais nos campi, com a extinção de diretorias, seções... Então, isso são sugestões que vieram da própria comunidade, não é? E que estão, na verdade, vindo ao encontro do pensamento da nossa pró-reitoria, que pensa os membros da nossa pró-reitoria. Então, o contexto da reforma administrativa nas unidades. Lembrar que hoje a universidade ela tem quatro modelos de estruturas vigentes em unidades universitárias. Campo simples, tradicional que a gente tem aqui, os complexos, aqueles que têm mais de uma unidade num campus, numa cidade, desculpe, um campus recém-consolidado, que é aquele que partiu de um campo experimental, que passou por um processo de avaliação e que se consolidou, e os que ainda não se consolidaram, que são os campos experimentais. Então, vamos ver essas quatro estruturas aqui.
Apenas para título de comparação, eu quero fazer uma comparação entre um campus tradicional, digamos assim, não é? Uma comparação entre uma unidade universitária tradicional e uma recém-consolidada. Para quê? Para que nós vejamos o que é possível aprender com as lições que a consolidação de campos experimentais trouxeram para a universidade. Não queremos dizer, obviamente, que toda a estrutura de uma unidade universitária deverá ser, deverá ser igual, deverá ser igual a de uma unidade recém-consolidada. Não é isso que nós queremos dizer. O que eu quero dizer é que as lições que foram mostradas na consolidação de campos experimentais devem ser analisadas e o que for adequado para implantação deverá ser implantado nas unidades tradicionais. Por exemplo, aqui nós temos nas unidades tradicionais essas 5 diretorias, não é? Acadêmica, administrativa, biblioteca e documentação, informática e serviços, não é? Por exemplo, uma unidade recém-consolidada, e às vezes com o mesmo número de curso, o mesmo de graduação e de pós-graduação, muito semelhante, uma estrutura muito mais enxuta como essa aqui, por exemplo, né, onde você tem uma administrativa, uma acadêmica e uma administrativa apenas. Né? Então, por exemplo, no caso aqui da biblioteca, veio incluída na diretoria técnica acadêmica, né? A necessidade de reestudo nesse sentido, a necessidade de reestudo. E ela foi transformada aqui, ela foi mantida como uma seção técnica de biblioteca e documentação. Isso é a melhor, é o que existe hoje. Nós estamos estudando isso aí, não é? A diretoria de informática, ela foi incorporada à diretoria administrativa como uma seção técnica também, não é? Há estudos, inclusive, que apontam para a criação de uma coordenadoria de informática aqui na universidade, para poder, a semelhança do que existe com a CGP, né, para coordenar melhor os serviços aqui. Né. A diretoria, por exemplo, de serviços de uma unidade tradicional, não é, englobando aqui as seções de atividades auxiliares, comunicações, enfim, né, juntamente com a seção de comunicação, como é que é? Seção técnica de comunicação, tá? E a seção técnica de comunicação e atividades auxiliares numa unidade recém-consolidada. Uma diferença que tem aqui, por exemplo, que em unidade tradicional nós temos aqui graduação e pós-graduação em 2 sessões. No caso de uma recém-consolidada, ambas estão dentro de uma mesma seção técnica, né? Obviamente depende do tamanho da unidade, do número de cursos, certamente muitas delas permanecerão dessa forma aqui, mas são modelos que nós temos em vigência e que vamos analisar aqui. Né? Outra diferença que nós temos de contabilidade e finanças, não é? 2 seções que estão colocadas em apenas uma aqui dentro da diretoria administrativa. Né? Então, são alguns exemplos que nós estamos analisando aqui. Outro que nós temos aqui, acadêmica, STAEP, seção técnica acadêmica STAEP, fundida numa seção recém-consolidada, apenas na seção técnica, na STAEP, né? De atividades de ensino, pesquisa e extensão. Bem, isso num comparativo, só para um exemplo de o que está norteando o nosso estudo, usar os ensinamentos que a nossa própria universidade nos deu. Nos nossos estudos, nós, obviamente, analisando o que eu quero relembrar aqui, a verdade, a Unesp nunca fez uma reforma administrativa. Obviamente, nós buscamos pessoas que tenham experiência no tema, assessorias externas, inclusive, graciosamente, mais por amizade, que estão aqui conosco, não é, para nos ajudar nessa reforma administrativa aqui também. E a nossa reforma, ela encaminhou, digamos assim, para o que se existe
estruturas em grandes corporações privadas e governamentais na criação de centros de serviços compartilhados. O que é esse centro de serviços compartilhados? Acho que o próprio título, o próprio tema já quer dizer, já mostra bem o que significa isso aqui, né? Compartilhamento de serviço, né? Que integra rotinas e tarefas comuns. Sobretudo naquelas atividades mais administrativas, isso é altamente aplicável a grandes corporações, não só nacionais como internacionais. Aliás, isso aí começou fora do país já muito antes. Há grupos que têm centro de serviço compartilhado que pegam quase que o mundo todo. A Nestlé é um caso clássico desse daí, né? Mas nós temos também alguns governamentais, como a Petrobras, por exemplo, os Correios, que tem aqui o centro de serviços compartilhados, né? Então, torna os controles mais efetivos, integra recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros, de forma ágil, prática e eficiente. Vamos dar um exemplo para nós aqui. E concentram áreas com mesmas atribuições, quer dizer, atende o maior número de demandas, com otimização de infraestrutura e quadro de pessoal. Aliás, se nós retornarmos a um slide anterior, quando nós colocávamos ali das sugestões que vieram da comunidade, havia ali já apontamentos, indicações nesse sentido aqui de compartilhamento de serviço, né? Isso aqui é um exemplo que nós estamos iniciando os estudos, mostrando um modelo de centro de serviço compartilhado que poderia vir a ser aplicado, por exemplo, na nossa universidade, com base no que se conhece aqui, já no nosso país, né? Então, qual que seria a ideia? Vamos pegar um exemplo aqui, 4 unidades, que pode ser em um mesmo campus ou em cidades diferentes. Né? Então, as unidades, ou digamos assim, as atividades fim da universidade, os departamentos de ensino e todas as áreas acadêmicas ficariam, digamos assim, cada um na sua unidade universitária, não é? Enquanto todas as áreas administrativas e serviços que pudessem ter atividades semelhantes, que pudessem ser compartilhados, poderiam ser compartilhados, não é? Por exemplo, compras, contratos, transporte, RH, enfim, uma série de atividades administrativas que poderiam ser, né? Haveria, então, uma diretoria local, no caso de uma cidade que tem, de um campus que tenha mais de uma unidade, não é? Ou regional, por exemplo, no caso de cidades próximas, não é? Que poderiam dividir serviços, né? Dividir serviços aqui. Então, em áreas administrativas. Então, seria um diretor do Centro de Serviço Compartilhado local ou regional que responderia a um conselho gestor, a semelhança do que quando havia sido criado. Aliás, os GAC, Grupo Administrativo do Campus, quando eles foram criados, eles tinham, a filosofia era interessante, né? Acabou tendo um certo desvirtuamento, às vezes uma replicação de atividades que acabou, digamos assim, maculando a imagem do GAC. Eu fui presidente do GAC, eu sei que a gente sofria esse tipo de crítica, né? Bom, era isso que a gente tinha para colocar, em linhas gerais, os conceitos, né, e os princípios do que nós pretendemos em termos de reforma administrativa. Quero lembrar aos senhores que eu faço questão sempre de frisar, não querendo me eximir de responsabilidades, mas eu estou pró-reitor. Então, dúvidas muito específicas, certamente passarei aos especialistas de RH, de finanças e por diante. Tá certo? Ou seja, aquelas questões mais fáceis você responde. Viu, Renato? Muito obrigado. Estou à disposição. Só antes de abrir para 2 perguntas ou 3, hoje talvez nós temos um problema, uma questão de tempo. Arnaldo, dê uma olhada aí para ver quantas perguntas nós podemos abrir aqui. Mas eu queria dizer que nessa primeira rodada de visitas, ficou muito claro na comunidade que o diagnóstico está bem feito. Mas o que tem sido cobrado com clareza, ou tem sido cobrado nas unidades, é justamente uma maior clareza para onde nós vamos. Então, desde o ano passado, isso é um trabalho difícil, porque pensar em planejamento estratégico não é simples, né? Então, a equipe passou por um ano em treinamento, em processo formativo, de realmente focar nos problemas que a universidade que ela possui, né? E
desenhar ações, né, para resolver ou tentar resolver esses problemas, né. Então eu vejo que isso, eu acredito que até final de julho nós teremos clareza desses problemas. Ontem no grupo 3, que é o grupo acadêmico, nós conseguimos gerar 10 problemas estratégicos acadêmicos nessa universidade, né, e estamos avançando aqui. Eu acredito que na próxima reunião teremos também os problemas estratégicos da parte administrativa. 2 já foram muito bem apontados aqui, que é a questão de redundância de unidades administrativas, assimetrias de estruturas administrativas na nossa universidade, né? Então, aí já teríamos 12. Nós não queremos ir muito além de um grupo pequeno, né, espero que não mais que 15, de problemas claros, porque aí a universidade consegue enxergar com clareza, juntamente com a administração central, dos problemas concretos, e eu espero que todas as ações daqui para frente, mesmo envolvendo o PDI, né, que está no orçamento totalmente exaurido de recursos, mas quem sabe no futuro não tenhamos um PDI novamente de 50 milhões, que todas as ações, todos os recursos, a universidade inteira conseguirá perceber aqueles recursos estão sendo canalizados para resolver um determinado problema estratégico, estabelecemos indicadores de sucesso, e se não tivermos sucesso naquela ação, ela tem que ser revista, como qualquer planejamento estratégico faz, né? Então, quantas perguntas dá para abrir, Arnaldo? Acho que dá para a gente fazer umas 3 perguntas. Vamos fazer assim, eu vou pegar uma pergunta de cada canto, né? E aí a gente propõe, ok? E para isso, vocês receberam essas plaquinhas, né? Presta para mim. Essas plaquinhas servem para as pessoas se inscreverem, né? Então, eu estou avisando aí para as inscrições. Então, vamos lá. Vocês levantam as placas, eu anoto e aí eu chamo a pessoa que vai fazer a pergunta. Então, vamos lá. A gente começa com a pergunta do Ademir. Bom dia a todos. Dar os parabéns ao professor Bill, né, que eu acompanhei no CAD como assessor na gestão passada. Professor, eu tenho alguns pontos, né, eu acho que a administração tem tentado fazer de tudo, né, na questão de economia de gastos, mas eu acho que falta muita coisa ainda, né, eu acho que tem muitas questões que a gente pode apontar durante a nossa gestão aqui no Conselho Universitário, no CAD, mas eu fiquei preocupado com uma situação, professor, que o senhor não citou em nenhum momento uma política de valorização do servidor, né? Eu acho que falta isso. Eu acho que em nenhum momento. Eu acho que a gente já está há 18 meses de gestão, né? E eu acho que já está na hora dessa reitoria, né, estar preocupado com os servidores, né? Eu acho que já é o momento disso. Eu fiquei assim, será que ele vai falar sobre alguma coisa relativa à coordenadoria de recursos humanos? Porque a gente não tem uma política de nada, não tem política de carreira, não tem política de valorização do servidor, não tem política de capacitação do servidor. Em nenhum momento o senhor citou isso. Eu sei das dificuldades financeiras que a gente se encontra, mas a gente pode capacitar servidor via videoconferência, né? Acho que o senhor também não citou isso. Eu acho que, quer dizer, são situações que deixam a gente preocupado, a nossa comunidade, né? Nossa carreira, o próprio reitor reconheceu, em reunião do Sintunesp com ele, que é uma distorção, vamos dizer assim, em relação à carreira. Os concursos para docente, para livre docente titular, estão andando, né? Nossa carreira está congelada há 4 anos. E até o momento, 18 meses não foi tomada nenhuma medida. Quer dizer, puxa vida, né? Com todo o respeito que eu tenho aos gestores, né? Tenho respeito muito grande mesmo, pelo reitor, pelo vice-reitor, pelo professor Bill, mas eu acho que falta isso, uma política de valorização dos servidores. Não foi citado em nenhum momento nesse slide, nessa apresentação, a questão de valorização do servidor, de humanização do servidor, pelo momento que a gente passa, o momento é crítico, e a gente entende, deixar claro que a gente entende a situação financeira. Mas eu acho que a gente tem que ter alternativas. Aqui são órgãos colegiados que podem discutir essa situação, né? Então, esse é um ponto, professor, com todo o respeito que eu tenho ao senhor sabe disso, né? Mas eu queria pedir gentilmente para que a sua equipe, que é competente, possa estudar
e retomar, vamos dizer assim, o plano de carreira com um grupo de trabalho, né? Na gestão passada, mesmo com as divergências que a gente tinha com o CRH passado, eles tinham iniciativa de propor, né? E eu não estou vendo propostas. A gente tem que ser propositor. Propostas nesse sentido não há. Então, a gente tem essa preocupação, professor. Outra questão, só para terminar, professor, para não alongar muito, em relação à reforma legislativa, também concordo. Nós fizemos parte do grupo de gestão administrativa em 2014, que foi aprovado por esse conselho, inclusive foi o único grupo que apresentou para o CO. O grupo de gestão financeira, que era presidido pelo professor Ruggiero, não fez a apresentação, e também acadêmica. Quer dizer, na gestão passada, foi nos dada a oportunidade de apresentar propostas pensando a médio e longo prazo pela universidade. E vejo, assim, com muita satisfação, o senhor citar esse grupo, né, de gestão administrativa, que tem um trabalho lá, acho, coerente, que foi presidido pelo professor Hernandes, né, que presidiu muito bem a comissão, então acho que é bom resgatar esse trabalho mesmo. Professor, mas é assim, para não alongar muito, a nossa preocupação é isso, da valorização do servidor, da carreira, ter coragem de ter pessoas para conduzir esse trabalho. Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição, já o conheço há algum tempo, desde a época que eu também era diretor, você já participava, inclusive, do Conselho Universitário. E eu sei da sua atuação sempre muito profícua aqui. Olha, com relação à valorização do servidor, se você entrar na página do PDI, da Propeg, você vai verificar ali que desde o ano passado e o atual, nós temos vários treinamentos, cursos que foram oferecidos para o servidor técnico administrativo, visando exatamente isso. Eu tinha 10 minutos para falar aqui, na verdade. Eu sempre ultrapasso o tempo. Nós tínhamos que pensar aquilo que era o que nós temos não é que é mais importante, o que eu já tinha de maior definição para colocar. O que está em andamento eu fui deixando. Não é? Agora, é óbvio, e você já me conhece, e eu sempre costumo dizer que uma pessoa não muda com o tempo, você me conhece e sabe o respeito que eu tenho com o servidor administrativo e com o servidor docente, o que eu penso a respeito disso. A universidade, a instituição, são as pessoas, não é o prédio, não é equipamento. Você sabe disso. Então, isso é um ponto extremamente importante que eu estou levando, a nossa equipe está levando adiante. Inclusive, o próprio estudo do atual ADP. Tem coisas que podem ser melhoradas, ele pode ser melhorado. No CAD anterior, eu me lembro que eu vi as discussões, e você era muito atuante naquele tempo, colocava exatamente as discussões que haviam sido levadas naquele tempo, que apontavam, inclusive, para a redução de tempo. Você acompanha tudo isso aí, certo? Então, agora, o que aconteceu de janeiro de 2017 até agora? Premência de tempo, emergência, decisões, coisas que estão sendo levadas, sendo atropelados. Então, o que é possível fazer, trabalhando de 11 a 12 horas por dia, é o que vocês estão vendo aqui, certo? Algumas coisas estão andando também, mas outras que foram mais emergenciais, a gente acabou levando de uma forma mais emergencial. Apagamos muita fogueira nesse tempo. Isso não quer dizer que foi deixado de lado, foi esquecido. E o próximo CAD agora aqui, que alguns já tomaram posse na semana passada, tá certo? Muitos temas já serão colocados em discussão. Não só esse, como por exemplo, como CCI, terceirização, e assim por diante, outros temas que serão colocados, que vêm com o tempo. Nós precisamos nos informar sobre isso, dar tempo para o colegiado discutir, tá certo? Mas isso não quer dizer que foi deixado de lado, viu, Ademir? Só que... Estamos estudando carreira. É um grupo formado que está estudando carreira, exatamente, viu, Ademir? Tá bom? Professor, deixa eu só ser um pouquinho mais direto e claro, como eu costumo ser, né, porque eu acompanho essas reuniões, né, e tenho conversado com a comunidade. Concordo plenamente com essa distorção. Se o segmento docente está podendo realizar concursos de livre docência e professor titular, num futuro, espero que não tão distante, nós precisamos também destravar a questão do lado do Instituto da Promoção dos Servidores, né, que trata justamente da sua ascensão pela parte de formação. Né? Então, eu tenho respondido que está caminhando. No último conselho universitário, porque as respostas que eu dou, eu costumo gravar em ata escrito, para ficar na ata.
né, eu tenho um prazo. Na reunião do sindicato do Sintunesp da semana que vem, já deixei avisado que eu quero o Bill e a Kátia, porque nós precisamos dar esse retorno com clareza, né? Eu sei que existe, o sindicato gostaria muito, né, o Sintunesp gostaria muito, já conversei muito a respeito desse assunto, que nós trouxéssemos de volta o ADP, os dois braços do Instituto da Promoção. A questão do ADP e a questão da promoção por escolaridade, né? Mas, e eu já prometi também isso em reunião com os sindicatos, se isso demorar muito para acontecer, eu separarei o Instituto da Promoção. Porque não é justo você continuar promovendo servidores docentes pela sua carreira, por exemplo, na livre docência, e impossibilitar que o servidor tenha, no seu Instituto de Promoção, o braço justamente semelhante ao que está ocorrendo na carreira docente. Então, vamos conversar semana que vem, vou deixar esse prazo, vocês me conhecem. Agora, enquanto o Instituto da Promoção, o braço do ADP, não contiver, certo? Isso também na carreira docente, a questão do mérito embutido, eu não pautarei esse assunto nesse colegiado. Já falei isso com clareza também para todos do Sintunesp. Ou seja, não é justo. Nós já temos uma carreira do ponto de vista temporal colocado na Constituição do Estado, que se chama quinquênio e sexta parte. Nas carreiras internas, né, nós precisamos incorporar o mérito. Então, não dava para continuar um ADP onde, no interstício de 3 anos, todos recebiam 5%. Então, nós vamos destravar, sim, o dia que nós tivermos um ADP que possibilite, né, a distinção dos servidores de acordo com o mérito, com a entrega que ele está dando dentro de uma das unidades administrativas. Então, eu tenho colocado isso, coloquei isso em campanha, coloquei isso desde o primeiro dia que eu falo, e eu espero, né, eu tenho certeza, agora defendendo o trabalho do Bill e da Kátia, que agora nem é mais CRH, né, nós precisamos começar, nós já fizemos essa mudança na direção de coordenadoria de gestão de pessoas, para focar essa questão do crescimento, né? Então, vamos dar mais um prazo. Se não tiver o prazo, nós quebraremos o Instituto da Promoção nos seus 2 grandes braços, destravaremos um e aguardaremos quando o ADP realmente trouxer a questão de mérito embutido na carreira dos servidores técnicos administrativos. Professor Sandro, eu só queria fazer uma correção. Só um minutinho. Não, professor, só um minutinho. é uma questão de... É que a gente tem uma inscrição, né? Rapidinho, professor. E agora é uma Só uma coisa segunda que pessoa. Professor Sandro, tá? toda vez que você fala que todo mundo poderia ser promovido em 3 anos, eu acho que você está mal informado. A gente tem os números, no máximo 63% dos servidores foram promovidos em 3 anos. Então, assim, poderiam todos ser promovidos em 3 anos se cumprissem todos os requisitos. Mas, na verdade, não são todos. Então, isso aí é uma informação que você tem que falar sempre na sua fala, professor. Muito obrigado. Agora é a vez do Pascoal. Bill, só formular a pergunta. Queria cumprimentar pela apresentação. Eu queria só fazer 2 falas rápidas, um contraponto a 2 coisas que você comentou, só um contraponto, não é discordância, e outra é uma sugestão, né? Eu estou focado nessa projeção, que divide claramente as missões da área acadêmica e da área administrativa. Portanto, eu acho que não é boa a comparação feita na antepenúltima de unidade tradicional com unidade recém-consolidada. Porque é uma história completamente diferente. E o parâmetro, o número de cursos, é um parâmetro muito pobre. Então, se for comparar uma unidade que tem 14 cursos de pós-graduação, ela não pode ter a mesma estrutura da unidade que tem 1, ou não tem nenhum. Então, eu acho que tem que ficar muito bem dividida o que é reforma administrativa da área acadêmica e o que é reforma administrativa, essa sim, com muito mais possibilidade de comparações e muito mais lições a ser aprendidas de um modelo do outro. Segundo contraponto, que eu não concordo que os grupos administrativos do campus desvirtuaram. Se de um lado eles não cumpriram totalmente a sua missão, por exemplo, lembrar que em Botucatu, onde você foi presidente, eu também, nós temos uma biblioteca, né? Há campus que tinham AG e que quadruplicaram depois que deixaram de ter AG. Então não é um modelo ruim, é um modelo que tem que ser aprimorado. E talvez quando se fala de diretorias locais, diretoria única, talvez a gente esteja propondo um aprimoramento da AG, porque é muito fácil essa questão. Não, a AG ela não cumpre realmente todos os seus papéis, mas ela é, certamente, em algumas áreas, em Botucatu, como Centro de Convivência Infantil, são estruturas únicas.
Agora, eu queria sugerir uma coisa que você falou muito bem, a questão que a reforma nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu porque, de fato, ela não pegou. Eu acho que ainda na universidade nós ficamos muito presos a documentos. Eu tenho uma maneira de pensar um pouco diferente. Talvez se eu fiz 3 portarias nesses 3 anos de gestão da Faculdade de Medicina, foi muito. Eu acho que o documento tem que ser feito. Mas eu acho que, às vezes, a questão de legitimar o que vai se fazer, porque se mexe com coisas, às vezes, daqui. Lembra a fala do professor Antônio Luiz, na reunião do CAD. Às vezes a gente mexe com a estrutura sem conhecer exatamente a fundo o que é que você está mexendo. Então, para talvez facilitar isso, eu acho super interessante a questão dos centros compartilhados aí de serviços, não sei se esse é o termo, centro de serviços compartilhados. Acho fundamental isso daí, acho que é uma ideia inovadora, mas talvez ela possa ser experimentada antes do documento. Talvez espontaneamente, algumas unidades, alguns campos complexos já pudessem praticar isso como um piloto. Isso legitima a ação. É muito mais fácil isso pegar do que se produzir um documento. Vai ser assim, agora a partir de que vai ser assim, vocês vão trabalhar assim. Estou deixando isso apenas a título de sugestão, porque não precisa estar pronto um documento para que, por exemplo, transporte é a coisa mais óbvia de trabalhar compartilhado. O setor de transporte, que em Botucatu tem 4, e aí realmente é uma distorção da AG, eles podem trabalhar totalmente integrados, otimizar serviços, motoristas, diárias, essas coisas. Então, acho que isso nós deixamos como contribuição da AG para a reforma administrativa, exatamente essa questão, compartilhamento, foi esse o termo que nós usamos, compartilhamento de serviços, que pode ser começado logo, não precisa ter um documento aprovado, passar em todas as instâncias, para a gente ver se, pelo menos em locais que são mais bem estruturados, isso dá certo. A gente legitimaria mais esse tipo de ação. Estou dizendo isso apenas como contribuição ao processo de discussão. Entendo. Pascoal, muito obrigado. Eu te conheço, também fui o presidente do campus. O que eu quis dizer, quando eu coloco aqui como conselho gestor, esse aí, na verdade, ele remete muito ao que seria o GAC. O que nós colocamos, o que vem da comunidade, é que estruturas replicadas, se puderem ser evitadas, poderiam ser evitadas. Você citou o caso clássico aqui da seção de transportes. Não tem necessidade de ter 4 ou 5. Então, são coisas que podem ser melhoradas nesse sentido aqui. Agora, com relação ao compartilhamento de serviços, de você estabelecer um piloto, digamos assim, a campus, por exemplo, o Rio Claro já tem algumas coisas que estão sendo compartilhadas. Individualmente, assim, como iniciativa da gestão, que simulasse e que isso serviço de background para a gestão, para discutir, olha, nós fizemos isso e está aqui, o resultado é esse aqui para a comunidade, para legitimar mais o processo. E esse processo, eu acho que vai em direção à legitimação, tanto que mesmo não conhecendo essa apresentação, nas conversas que eu tive com alguns diretores, esse tipo de sistema já vem sendo tratado entre alguns diretores, mais regionalizados. Então, quer dizer, caminho na nossa direção, acho que vem ao encontro daquilo que a gente quer. Mas eu agradeço a sua contribuição, Pascoal. E a última pergunta é da Andréia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professor Bill. Muito obrigada pela apresentação. Em relação a minha pergunta é bem pontual, pensando na realidade de campos que foram chamados de tradicionais naquela estrutura que o senhor apresentou no slide, e na comparação administrativa nas novas estruturas. Então, na estrutura que eu chamaria tradicional clássica, com 5 diretorias e uma proposta de 2 diretorias. E a minha pergunta é bem pontual, em relação à questão das diretorias, sendo uma diretoria que não foi citada, que é a diretoria técnica de serviço. Então, nós temos campos que dependem muito da diretoria técnica de serviço, porque a área do campus, e aí eu colocaria a CIS como um exemplo, é muito grande. E nós temos áreas que estão saturadas, como a área de manutenção e de zeladoria, porque elas estão sendo sobrecarregadas devido à demanda de serviços. Então, eu não vejo, e eu coloco apenas a minha leitura de gestora de um campus, que tem essa complexidade, a possibilidade da área de serviço sumir nessa nova estrutura. E se
há essa proposta, nós sabemos que há uma tendência, principalmente na zeladoria e na vigilância, de terceirização desse serviço. Estaria, né, nessa proposta? Então, a minha pergunta é bem pontual nesse aspecto. O que fazer com a área de serviço? Que eu entendo que algumas unidades do Oeste Paulista têm uma área muito grande e que abrange justamente as ações dessa diretoria de serviço. Não só, em outras unidades também. A minha também era muito grande, eu sei. Esse é, André, o perigo que a gente tem, às vezes, quando você coloca exemplos. Se você se lembrar da minha fala, eu coloquei, nesse momento, exatamente isso aqui. Ó. Estou comparando modelo tradicional e uma recém-consolidada, e me lembro que eu coloquei dessa forma. Não quero dizer com isso que será assim, mas aqui é assim. Quer dizer, nós podemos aprender com alguma coisa aqui, não quer dizer que isso aqui vai ser aplicado a todas. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo. O campus de Rio Preto, certo? A Ilha, Prudente, são enormes, certo? São enormes. É óbvio que a seção técnica, a diretoria de serviços, tem que ser mantida, são coisas assim. Quer dizer, mas é possível você fazer, nessa comparação, aprender com as lições que foram mostradas para nós aqui, dessas unidades recém-consolidadas. Não são todas as unidades que vão ficar assim, é óbvio que não vão. A mesma coisa aqui, por exemplo, sessão de graduação e pós-graduação junta aqui, depende do número é natural que isso vá acontecer. Eu só coloquei a título de exemplo, para mostrar que são as estruturas que nós temos vigentes já, não é? E que podem nortear a nossa reforma. Quer dizer, tem coisa que funciona aqui? Funcionou. Dependendo do tamanho da unidade, ela funciona, outros não. Isso vai ser visto com muito cuidado. Você vai para o CAD, vai para a comunidade, vocês vão opinar sobre isso, tá certo? E a gente, obviamente, as decisões que forem tomadas vão ser pensadas. Ninguém vai, porque deu certo isso aqui, um exemplo, em Sorocaba, vai ser tudo assim daqui para... Não é assim que a gente vai trabalhar. Né? Nós temos consciência disso, André. Eu também sou de uma unidade grande do ponto de vista administrativo, eu sei o que você está falando. Eu também fui diretor, fui presidente do campus como o Pascoal, eu entendo tudo isso que vocês estão passando. Vivi tudo isso. Então, esses cuidados, você pode ficar tranquilo que a gente vai ter aqui nas discussões nossas aqui. Fique tranquila com relação a isso. A mensagem principal que eu acho que fica aqui é a separação da área acadêmica, certo? Das demais áreas e o pensamento do centro de serviços compartilhados. Então, não tem... a ideia não é discutir, Andréia, né? Porque o compartilhamento, a área de serviços, com o próprio nome está dizendo, Centro de Serviços Compartilhados, nós separamos aqui, e ainda estamos avançando no documento, como eu falaria no meu expediente, porque ainda estamos sistematizando, e eu sei que tem mais pessoas querendo contribuir e enviar os documentos, mas nosso prazo é que tenhamos um esboço do documento para encaminhar ao CAD. Mas a ideia é essa, o que pode ser abraçado no Centro de Serviços Compartilhados? O que já está claro aqui é que a área acadêmica nunca será compartilhada, né? Pelo menos o que é o pensamento nosso. Se esse for a vontade da comunidade, as nossas decisões são colegiadas. Lembrar sempre isso, não é? Bom, nós vamos ter agora a apresentação do professor Ruggiero. Bom dia a todos e todas. Normalmente o pessoal Sandro me pede toda a reunião do CO, antes de entrar especificamente na pauta, para que ele apresente alguns dados, tá certo? Que os senhores todos receberam. Então a apresentação aqui é bem simples, tá certo? E
mais para apresentar os dados que já estão no papel, e algumas vezes eu acrescento, que ele sempre fica bravo comigo, quando eu acrescento alguma coisa que não está aí. E, eventualmente, responder algumas questões dos senhores, certo? Então, esse é o nosso 8º boletim, tá certo? De junho. Deixa eu ver como eu entendo isso. Bom, na realidade, o boletim está estruturado, e sempre ele é estruturado da seguinte forma. Tem uma parte que trata de questões econômicas, pontuar algumas questões econômicas gerais, tá certo? Depois, uma parte específica de arrecadação das liberações financeiras para a universidade e, por fim, normalmente fecha com a questão financeira mesmo, a situação financeira de momento, né? Então, nessa transparência, em particular, nesse slide, nós começamos aqui revendo, né? Sempre falo mais esse comentário, tá certo? Sem entrar muito em detalhes, né? Pelo tempo, né? Então, nós temos... aqui estou apresentando, né, a ideia, tá certo, que como vai o humor, vamos dizer assim, da situação econômica, né? Tá? Então, ao final de 2017, tá certo, se falava que em 2018 a gente teria um crescimento da ordem, um PIB da ordem de 3 a 3,5%. Na reunião passada, essa previsão ao final de março, ela já tinha mudado para 2,7%. E a última previsão do boletim, que está contida no boletim Focus do Banco Central, prevê, então, ou projeta para o país nesse ano um crescimento de 1,76%. Né? Então, nós já estamos praticamente na metade daquilo que era projetado no ano passado. Tá? As razões para essas coisas são as crises, as situações internacionais e tal. Tá certo? Então, nesse momento, a coisa que mais se fala... é a questão do dólar, é a questão dos juros controlados pelo Banco Federal americano, tá certo? Que deixam muito pouco atrativos os investimentos nas economias emergentes, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China que vão nos afetar de alguma forma. Essas coisas aqui são as razões atuais para fazer essas previsões descerem, tá certo? Do ponto de vista caseiro, sempre é lembrada a questão da greve dos caminhoneiros e etc. e tal, que vão afetar, né? Então, esse é um panorama. O panorama, infelizmente, é de um certo pessimismo comparado àquilo que ocorria no final do ano passado. Felizmente, aparentemente, isso ainda não se expressou literalmente quando a gente pega a arrecadação do ICMS, tá certo? Do Estado de São Paulo, né? Então, aqui a gente tem a arrecadação do ICMS, tá certo? A cota parte do Estado de São Paulo. Nessa coluna é um programa especial de parcelamento, que de quando em quando o governo do Estado lança, desgraçadamente tem lançado, tá certo? Desgraçadamente porque isso é bom por um lado e é ruim por outro, né? Porque significa que as pessoas não estão pagando seus impostos na data certa, o que nos afeta, né? Obviamente. E depois eles pagam com algum tipo de vantagem, obviamente, tá? Mas é bom também porque reforça um pouco o caixa. E aqui o total, né? A soma dos dois, tá certo? Então, dessa coisa destaca-se, né? Se a gente olhar para esse total, tá certo? Dos meses de janeiro a maio, e comparar com o mesmo período que o valor está aqui, tá certo? A gente vê um crescimento nominal da ordem de 8,43%. Lembrando que esses valores não são valores deflacionados, tá certo? São valores nominais, né? A coisa que nos preocupa, tá certo? Eu não sei se é porque eu tenho que vir falar aqui no Conselho Universitário, tá certo? É que, pela segunda vez neste ano, a arrecadação desse ICMS ficou menor do que a prevista pelo Estado. Tá? O tempo foi muito curto para que isso seja um efeito da greve dos caminhoneiros. Infelizmente, a gente acha que o mês de junho pode vir surpresas desagradáveis, tá certo? Por conta de uma arrecadação bastante inferior à prevista, tá?
por conta da greve dos caminhoneiros. Mas isso aqui nos deixa preocupados. Tá certo? Então, normalmente a sistemática de repasse, eu vou me permitir falar, já que tem muita gente nova hoje no Conselho, é que o governo faz uma previsão de arrecadação, tá certo? Para o mês, distribuído ao longo do ano, e ele nos repassa o valor em função disso daqui. Então, em maio, ele nos repassou a nossa cota parte, os 2,3447, em cima deste valor. O arrecadado definitivo ficou em cima deste valor aqui. O que significa? Significa que a diferença, como ele já passou a mais do que deveria ter passado, ele desconta no mês seguinte. Então, para o mês de junho, nós temos 1,9 milhões a menos, que já veio em maio. Tá? Então, esse quadro aqui é o repasse anualizado, tá certo? Agora sim, corrigido, deflacionado pelo IPCA do IBGE, tá certo? E a barrinha vermelha, tá certo? Ela dá o acumulado no ano, comparado com o acumulado um ano atrás, tá certo? São valores deflacionados. Portanto, aqui nós tivemos, são crescimentos reais comparado ao mesmo período do ano passado. Né? Por exemplo, essa barra grande aqui que se destaca é a soma de janeiro e fevereiro. Tá? Comparado com janeiro e fevereiro de 2017, que está por aqui, tá certo? Ele dá um crescimento dessa ordem. Tá? O crescimento acumulado até maio da arrecadação do ICMS apresenta um crescimento real da ordem de 5,1%, enquanto o anualizado, que é a curva preta, tá certo? É a curva, né? Ela dá os 12 meses que se encerram em cada mês que está representado, comparado a 11 meses do ano, exatamente do ano anterior. Tá? Então, quando a gente anualiza essas taxas, tínhamos uma taxa que crescia desde, sei lá, outubro, novembro do ano passado, tá? Ela cresceu, mas agora, aparentemente, o que preocupa, ela deu uma estacionada num crescimento real da ordem de 3,4%, se não me engano, eu não enxergo o número daqui. Tá? Então, essa é a questão da arrecadação. A questão da inflação, tá certo? A inflação vem caindo, tá certo? Estacionou num patamar, dá impressões de que possa subir, o mercado... Esse aqui também, o relatório Focus do Banco Central, projeta ou trabalha com uma inflação de 3,88% até o final de dezembro, quer dizer que o ano de 2018 fecha em 3,88%. Atualmente ela está em 2,86%. Quando eu trouxe aqui para os senhores em abril, na reunião de abril, em março, ela estava em 2,68%. É sempre o acumulado de um ano, tá certo? É sempre anualizado, né? Se a gente comparar o maio de 18 com o maio de 17, quer dizer, um ano atrás, ela estava diminuindo, mas aparentemente ela está começando, ou acredita-se que ela vai aumentar um pouquinho, tá certo? Obviamente não é uma boa notícia para nenhum de nós, né? Essa coisa aqui, tá? Na realidade, o centro da meta que o governo trabalha, né, Conselho Monetário Nacional, né, de 4,5%, tá certo? O IBGE normalmente trabalha com 9 setores para compor o índice de inflação, e no período abril-maio, 8 deles cresceram, né, tiveram variação positiva. Somente um deles, que é artigos de residência, teve uma leve queda de 0,06%. Tá? Então, tudo isso indica uma tendência de alta da inflação. Se isso indicasse simultaneamente uma tendência de aumento na atividade econômica, seria uma notícia para se ponderar razoavelmente. A economia não está tão sólida nesse sentido. Tá certo?
Do ponto de vista dos repasses, né, da parte que interessa mais diretamente à universidade, tá certo? Aqui estão os repasses, aqui está o previsto, tá certo? Olha, tem os 8.255 aqui, que eu comentei dois slides atrás. E aqui está o repasse que foi feito, tá? Então, a soma desses repasses dá esse tanto aqui, tá certo? O nosso comprometimento com a folha, tá? É de 92,655 aqui, né? Enquanto que no mesmo período de dezembro de 2017, perdão, ele era 99,8. Tá? Obviamente, isso se deve a vários fatores. Os principais fatores são o aumento na arrecadação, que estava comentando até agora, tá certo? E o fato de que a folha tem crescido, ela cresce, porque ela cresce vegetativamente, mas ela tem crescido, obviamente, num ritmo muito menor do que o aumento da coisa, tá certo? Do crescimento da arrecadação. Tá? Por conta de todas as coisas que estão sendo feitas. Obviamente, o reajuste, tá certo? Que não foi dado no ano passado, etc, etc. Tá? Os royalties do petróleo diminuídos, estão aqui já embutidos, tá certo? Está aqui nessa anotação aqui, tá certo? Eles foram embutidos desde fevereiro, tá certo? Estão sendo descontados, entrados, então está baixando por conta dessas coisas. São vários fatores, tá certo? Que dão origem a essa diminuição. Né? Aqui é uma maneira um pouco diferente de mostrar essencialmente o que poderia ser os mesmos dados, se tomados em períodos adequados, tá certo? Mas eu trabalho aqui, então, com as despesas efetivamente pagas e as liberações financeiras, tá certo? Aqui também só estou tratando das liberações, das despesas efetivamente pagas enquanto folha de pagamento. Tá? Então, se a gente compara, anualiza, né? Tá anualizado, a gente ainda vê que o comprometimento da folha, a despeito da melhora da arrecadação, da entrada dos royalties, etc., quando eu pego anualizada, ou seja, a soma dos últimos 12 meses que terminaram em maio, tá? A gente ainda tem o percentual que a folha representa dos repasses das liberações financeiras do Estado ainda é 97,1%. Há um ano atrás era 102,3%. Obviamente está diminuindo, né? O que é bom. Tá? E a última parte, né, são 3 transparências, são 3 slides, a gente dá a ideia dos resultados financeiros, tá certo? Então, aqui está o ao longo do ano. Nós iniciamos o ano com 293 milhões de saldo financeiro, né? Dinheiro que a gente tem nas contas aplicadas, na conta corrente e nas contas de aplicação. Aqui estão os resultados, os saldos mensais, tá certo? Esses 2 meses, em particular, são bastante negativos por conta do pagamento do 13º dos autárquicos. Tá? E aqui temos um resultado positivo, um resultado negativo, um bom resultado em maio, tá certo? Foi um resultado muito auspicioso, muito bom em maio. Tá? E que leva o acumulado no ano a menos 105 milhões. Tá certo? Esse é o saldo financeiro mesmo. Tá? Vamos ver como vai ser junho, tá certo? Infelizmente, as expectativas não são muito boas, tá certo? Os comentários que a gente ouve vindo da própria fonte de arrecadação do Estado dão contas que não seria raro se a gente perdesse esses 18 milhões por conta da queda de arrecadação de junho, isso muito em função da greve dos caminhoneiros. Tá? Mas a gente precisa ver se isso se confirma. Tá? São informações extraoficiais. Nesse slide aqui, a gente dá uma ideia desse saldo, da variação desse saldo desde 2013, final de 2013, né? Nós iniciamos 2014 com esse saldo financeiro, 892 milhões. Tá? Essa era a reserva financeira que a gente tinha. Tá?
E hoje, né, ela tinha essa composição, receita própria, Tesouro do Estado, 726 milhões, receita própria da ordem de 130 milhões e 35 milhões de convênios. Né? Certo? E hoje nós estamos nessa situação. Ao final de maio de 2018, nós estamos nessa situação aqui, com esses números que eu não me enxergo e não me recordo de todos, tá certo? Mas acredito que os senhores conseguem ver aí. Tá? É interessante notar, tá certo? Quer dizer, esse número aqui eu botei, né, o quanto nós diminuímos a nossa saldo financeiro, tá certo? A nossa reserva no total, com as três fontes, tá certo? Tesouro, receita própria e convênios, tá? E nesses dois números que estão aqui ao lado, tá certo? Desse lado e desse lado, e nesse número que está aqui embaixo, tá? Estão todos ditos aí de alguma forma no boletim, tá certo? Mas eu botei aqui para ficar um pouco mais dinâmica a leitura, né? Então a gente saiu de duas fontes, receita própria, que é o alaranjado, e o azul, que é o tesouro, no começo de 2014, 1º de janeiro de 2014, a gente tinha 856,7 milhões. Ao final de maio, nestas duas receitas, nós temos 129,6. Tá certo? Então, houve um déficit de 727,1. E foi o preço que a gente pagou para manter a universidade funcionando do jeito que vem funcionando, tá certo? E teve esse déficit, tá? Curiosamente, vocês podem notar que esse valor aqui é um pouquinho menor do que esse, é um pouquinho maior, perdão, do que esse aqui, tá? Por conta de que a receita de convênios, ela aumentou um pouquinho em relação a essa, né? Ao longo desse período, com o que foi feito, o que foi pago, ela aumentou, né? Na realidade, tem uma série de obras, de convênios que foram feitos e tal, que por conta da dinâmica, ela foi acumulando, mas ela vai ser liberada. E esses valores aqui, por que eu vou apresentar uma próxima transparência que eu vou apresentar, eu não trabalho com eles. Por quê? Porque eu só posso fazer com eles exatamente aquilo que foi pactuado no convênio. Eu não tenho nenhuma liberdade nesses valores aqui. Tá certo? Nesse valor eu só posso fazer aquilo que foi pactuado. Tá? Então, nessa transparência aqui, afinal, tá certo? Que eu estou mostrando o valor analisado das despesas na linha vermelha e da receita na linha azul, tá certo? Receitas, repasse do Tesouro mais receita própria, as barrinhas azul e laranjada da transparência anterior, e as despesas de pessoal, né? Então, as despesas totais, pessoal, reflexo, custeio, investimento, sentenças judiciais. Está tudo aqui, tá certo? Todas aquelas pagas com estas duas fontes. Tá? As fontes de convênio não estão aqui. As despesas que são pagas com convênio não estão aqui. Tá? Elas estão só nessas duas fontes também. E, obviamente, o que nos preocupa e que talvez possa dar uma série de respostas para um conjunto de perguntas que já houve aqui até na discussão com o professor Bill, né, é que, a despeito da melhora da arrecadação, etc., tá certo? As nossas despesas ainda estão maiores do que as nossas receitas. Tá certo? Esse é um fator extremamente preocupante. Eu acho que a gente, quando essas duas coisas aqui, no mínimo, estiverem juntas, a gente pode começar, eventualmente, a projetar. Antes que isso aqui aconteça, é muito difícil projetar alguma coisa. Porque nós não estamos conseguindo pagar as despesas atuais. Ou nós as cortamos, tá certo? E tem toda uma coisa para que se corte. Né? Ou a reserva que nós discutimos nas duas transparências atrás, vai acabar definitivamente. Lembrando que aquela reserva, ela tem que dar conta da gente pagar, como restos a pagar, a folha de dezembro. Certo? Nós temos que passar como restos a pagar. E ao escrever como restos a pagar, nós temos que ter o financeiro também. Tá? Então, precisa tomar bastante cuidado com todas essas coisas. Tá certo? Como eu já passei da hora, eu agradeço pela atenção
e me disponho a responder questões. Bom, pessoal, nós vamos ter condições de 2 perguntas para que a gente possa seguir a reunião no tempo determinado, tá? Cláudio havia levantado a placa antes, então eu vou anotar o Cláudio e vou anotar uma aqui, que é o 20. Então, 2 perguntas. Por favor, rápidas. Professor Rogério, você mostrou um slide ali com a arrecadação, com o repasse de maio, que foi 203 milhões, e que foi menor do que o previsto o arrecadado de ICMS, que era 8 bilhões e 255. Só que em abril, que era 8 bilhões e 82 milhões previsto, na verdade aqui na planilha Crueste está falando que foi arrecadado 8 bilhões e 456 milhões. Então tem uma sobra que veio para maio, não tem? Só para entender isso daí. Então a gente não está devendo nada para junho. Essa preocupação de junho aí é infundada. Não, porque a gente esse dinheiro que está vindo a mais é sobra do mês passado. Não. A cada mês, o governo faz uma previsão e repassa o recurso. Exato. No mês seguinte, ele faz a compensação. Se ele passou a menos, vai ter um acréscimo. A diferença ele passa no mês seguinte, se for a maior. Sim. Tá? Que foi o que aconteceu, como você bem observou, particularmente o mês de abril. Na realidade, isso aconteceu em janeiro, fevereiro e abril. Isso não aconteceu em março e maio. Em março e maio, a arrecadação foi menor do que a prevista pelo Estado. Tá? E, portanto, menor, né? O valor repassado para a gente em março foi maior do que a gente devia ter recebido, que compensou em abril. Em abril nós recebemos essa diferença a menos. Então, abril abril foi positiva, tá certo? O definitivo foi esse e a previsão era bem menor do que essa. O definitivo foi quantos, professor? O definitivo foi 8 bilhões e 456. 8.456. Exato. E o repassado foi o valor repassado foi com base nesse valor. Então, para maio, a gente tinha uma sobra que vinha do mês anterior. Por isso que o mês de maio deu aqueles 18 milhões de diferença. Tá, então a gente porque você tem praticamente 400 milhões ali. É por conta de abril, a arrecadação de maio foi menor. Então, isso. Mesmo maio sendo um pouco menor, abril tendo sido muito maior, esse balanço, a gente arredonda. Claro, esse balanço, ele é feito mês a mês. O que tinha a mais para receber de abril já veio em maio. E não passa nada para junho. Já veio em maio. O que te veio a mais em maio vai ser descontado em junho. A compensação é no mês seguinte. Seja para mais, seja para menos, ela é feita no mês seguinte. Bom, então vamos passar a pergunta agora. Não, peraí, professor. A pergunta é, professor, a gente já tem caixa de 10%. É uma pergunta e não é um debate, Cláudio. Mas é uma pergunta feita e o professor Rogério ele já respondeu antes de eu complementar a pergunta, professor. Então, por favor, agora deixa eu passar, porque nós temos 3 minutinhos ainda para o Cláudio von Zuben. Professor Rogério, só uma dúvida bem pontual, né? O gráfico 4, a parte mais azul é a reserva disponível, que era de 40 e aumentou para 52,76? Não, a reserva disponível é essa daqui, ó. Essas duas barrinhas aqui que correspondem a 129,5. Ah, perfeito. Aquelas que a gente gerencia. Sim. A disponível é 188,5. Mas 58,88 é carimbado. Sim. Eu não posso falar, não, eu vou usar para fazer pagamento de alguma coisa que não seja aquele objeto carimbado. Entendeu? Então, o que eu tenho liberdade de... desculpa. O que eu tenho liberdade de agir é no 129,6. 129,6. Perfeito.
Perfeito. Sendo 76,9 de receita própria e 52,76 de tesouro. Esses dois últimos valores aumentaram um pouco em relação a abril. Tá bem. Obrigado. Só posso... O Cláudio está... No fundo, ele fez a pergunta, eu ouvi, ele está perguntando se nós temos o provisionamento do 13º. Tá certo? Por estes números que eu mostrei, por enquanto, não. Nós temos que compor o 13º. Tá? Obrigado a todos.